Diretamente do município de Anchieta, vamos conversar com uma das maiores referências políticas e partidárias do estado do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos. Deputado, por que o senhor não vai ser pré-candidato à Prefeitura de Cariacica? Bom, primeiro que me custou muito caro tomar uma decisão como essa, até porque meu sonho como cidadão de Cariacica, né, eu tenho 50 anos de idade, 50 anos de Cariacica, mas o Covid-19 me convocou, junto com a população do Espírito Santo, o governo do estado, os demais poderes, para que eu pudesse ficar na Assembleia como decano que sou, ajudando o Estado no equilíbrio das forças, do debate e promover algumas ações importantes para que nós possamos recuperar tudo isso que o Covid nos provocou de perda nesse momento onde a economia está em queda, onde diversos irmãos e irmãs nossas foram embora por conta dessa doença desconhecida ainda por tantas pessoas, por todos nós, e enfrentar ela tem que estar na Assembleia, até porque o efeito colateral maior dessa pandemia, que causou efeitos enormes na economia, é a partir do ano que vem. Então, eu fui eleito para ser deputado estadual, lá ficarei, mas não serei um omisso, como declarei, estou apoiando um candidato lá no município de Cariacica, que é o deputado Euclério Sampaio, e vamos trabalhar para que ele possa chegar no objetivo que é vencer as eleições e ajudar aquela cidade a crescer e se desenvolver, como eu tenho feito isso em tantas outras cidades, como essa aqui agora em Anchieta, que eu fico muito feliz em poder estar aqui. Eu vou tocar num tema delicado e eu tenho certeza que você não vai ficar constrangido nem chateado. Quando eu fiquei sabendo que o senhor não seria pré-candidato à prefeitura, eu falei, será que o deputado Marcelo Santos, depois do atentado que ele sofreu na rodovia do Contorno, o carro foi metralhado praticamente, isso trouxe um certo desconforto, ele ficou com medo de tentar a reeleição? Isso passou pela sua cabeça ou isso é uma grande besteira que está passando pela minha cabeça e realmente não houve medo nenhum, isso não afastou o senhor? Não, não, na verdade aquilo já é passado. A polícia, o Ministério Público, tudo apurou, na verdade não foi nenhuma tentativa, foi, na verdade, uma tentativa de assalto mesmo, de roubo, e já foi apurado aquilo, inclusive o inquérito foi arquivado. Na verdade, a minha motivação para permanecer na Assembleia foi justamente esse grave problema que nós estamos passando no mundo inteiro, né? No Brasil e, nesse caso, no Espírito Santo. Eu fui convocado para permanecer na Assembleia e ajudar o Estado a enfrentar essa crise de frente no Parlamento Estadual. Outra pergunta. É, algumas autoridades conhecidas dizem que 2022, 2000, daqui para frente vai ser muito difícil ser gestor, vai ser muito complicado. Eu fiquei sabendo que um grande nome da política capixaba não quis enfrentar uma nova eleição porque já estava sabendo que o futuro do Brasil seria complexo, difícil e que segredos poderiam aparecer nesse próximo ano, 2023. Você está sabendo alguma coisa que a gente não está sabendo, deputado? O que vai acontecer com o Brasil nesse momento? O Brasil esconde algum mistério? Você é um homem de grande influência, não só no estado do Espírito Santo, mas no Brasil. Você acha que a nossa política esconde alguma coisa da população que inibe que alguns grandes nomes, como o senhor, por exemplo, que é uma grande marca e que certamente, se fosse candidatar, seria eleito, se afastasse e se colocasse no lugar de stand-by para não enfrentar o futuro conflito que existirá em todos os municípios, em todos os governos? Não, eu acho que a população precisa tomar ter cautela, né? Todo mundo acha que quando a curva, por exemplo, do Covid-19 chegar no nível onde a gente vai ter talvez uma possível volta ao normal, que tudo efetivamente vai voltar ao normal. E não vai. Né? Esses benefícios que estão sendo colocados à disposição da população dentro de um critério, por exemplo, do governo federal, do governo do estado, de algumas prefeituras, ele vai acabar. E naturalmente quem recebe esse tipo de benefício é porque está desempregado. E aí, quando esse benefício acabar, essas pessoas continuarão desempregadas. O país vai ter que dar alguns passos ainda para chegar num ponto de equilíbrio. Então, na verdade, o que nós vamos ter consciência de que não existe nada a não ser a verdade, a realidade. Ou seja, não há nenhum crescimento da economia que possa mudar de uma vez por todas esse problema grave que nós estamos enfrentando agora. Vamos ter que enfrentar ele de frente. E também não é nada impossível de enfrentar. O que você precisa fazer agora é aquilo que eu uso sempre quando eu faço meu pronunciamento na Assembleia. Imagine você, uma chefe de família, uma dona de casa, que não tem marido, mas tem 3 filhos. E ela é assalariada. E aí, nesse momento, ela precisa fazer com que o alimento chegue na casa dela e ela possa distribuir essa renda. Ela tem que eleger prioridades.
3 bocas, além da dela, mais a dela, 4, com um salário mínimo apenas. Como é que ela faz isso? Ou seja, a dona de casa sabe como aplicar esse pouco recurso e administrá-lo mensalmente. O que nós precisamos colocar é que os novos gestores vão ter que administrar pouco recurso e a demanda da sociedade vai nos cobrar ainda mais. Então é fazer mais com menos. Então, assim, na verdade, os gestores vão ter que provar para a sociedade que não se faz política mais com assistencialismo, que não se faz política mais produzindo mais cargos comissionados. Na verdade, tem que enxugar. Nós estamos falando agora aqui via internet. Nós estamos agora o teletrabalho, audiências virtuais, sessão virtual. Demonstrou claramente que nós podemos lançar mão de ferramentas que nos tornam mais próximos e economiza muito para o Estado. A matéria que deu agora na Folha de São Paulo e no Estadão mostrou que o Estado de São Paulo vai continuar na quarentena com servidores, o teletrabalho. Por quê? Vai gerar uma economia de R$ 1 bilhão, sem demissão, mas ao mesmo tempo não gastando energia, papel e tantas outras coisas que nós gastamos no dia a dia. E aí, ou seja, o Estado tem que se mostrar mais eficiente, lançando mão de ferramentas como essa. É isso que nós vamos mostrar para a sociedade. Não existe fórmula mágica, vamos ter que fazer muito mais com menos, mas para isso temos que ter uma equipe organizada, bons gestores com foco e planejamento e, principalmente, atendendo aquilo que a sociedade elege como prioridade. Não eu escolher aquilo que é prioridade, é o que a população entende que é prioridade naquele momento. Por que o senhor, só um minutinho, só a última pergunta, deputado. Como é que o senhor assiste a educação à distância? Você acha que vai ser um processo eterno? A educação vai sofrer mutabilidade ou você acha que não tem a menor possibilidade? Não, na verdade, o mundo inteiro hoje já pratica, por exemplo, o ensino à distância, né? Na verdade, o que nós vamos ter, vai ter aula presencial, naturalmente, com todo o regramento, mas o ensino à distância, ele naturalmente vai ganhar uma força muito maior, não só por causa do Covid, porque no mundo inteiro isso já existe. Só para finalizar, audiência de custódia no judiciário. No judiciário brasileiro, ela é presencial, mas nos Estados Unidos, na Europa e Espanha, por exemplo, já acontece isso há mais de 20 anos. E o que economiza para a gente? O funcionário da Sejus tem que pegar o preso, usar viatura, combustível, não é só um, é o motorista, mais 4 ou 5 agentes penitenciários, tem que mover policial militar, escrivão, pessoal do cartório, juiz. Quanto custa isso? Risco dele fugir? E se você fizer ela virtual? Ou seja, não tem risco algum. Olha a economia que o Estado vai produzir. É isso que nós temos que estar atento para esse tempo de agora. Marcelo Santos, deputado, obrigado, diretamente do município de Anchieta.